Olha, galera, a minha ida no Barradão ontem foi muito produtiva. Descobri muita coisa do Esporte Clube Vitória, né? Fui lá só para acompanhar a coletiva de apresentação do novo diretor, mas em conversas com alguns amigos, eu pude descobrir muita coisa. Como, por exemplo, um jogador do Sub-15 foi integrado no time profissional. E você vai saber o motivo. Vou contar aqui para vocês, tá? Detalhes também da negociação entre Vitória e o jogador do Palmeiras Sub-20, que também veio para suprir uma necessidade. A gente vai falar do gramado do Barradão, que está em estado terrível, muito ruim o gramado. E será que vai ter condições para sábado? Vou te falar isso aí também. Eu fiquei sabendo do time que está treinando como titular e que vai, provavelmente seja esse time que vai jogar contra o Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano, na estreia. E você vai ter surpresas desse time, porque tem dois jogadores que a expectativa dos torcedores, de nós torcedores do Vitória, era que esses jogadores pudessem ser titulares nessa equipe. E você vai saber quem são esses jogadores que, para mim, são decepções, né? Que poderiam, pelo menos, ser titular nesse time, diga-se que um time B do Vitória, que vai disputar o Campeonato Baiano. Vou te contar sobre tudo isso. A gente vai falar de David também, tá? Tem um vascaíno aí que praticamente está agradecendo ao Vitória por ter contratado o David. Ele contou a situação de David em poucas palavras, como é que está atualmente David lá no Vasco. E olha, você vai se surpreender com as falas do vascaíno. Vou trazer tudo isso para vocês neste vídeo, mas antes da gente ir para os assuntos, eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar, que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora para o vídeo. Vamos lá, família, que eu quero começar este vídeo falando a respeito do gramado do Barradão, que está em estado muito ruim, gente. Não tem condições de jogo da forma que estava o gramado do campo do Barradão nesse momento, né? Segundo o vice-presidente do Vitória, Djalma Abreu, em quem a gente estava conversando, ele foi bem solícito, conversou com a galera da imprensa, ele disse que daqui para sábado, pelo menos, estaria em condições de jogo. E para o Campeonato Brasileiro, o estado do gramado estaria em perfeitas condições para potencializar uma partida de um Campeonato Brasileiro, né? Mas eu duvido muito que daqui para sábado, do jeito que estava aquele gramado, gente, vocês estão vendo aí as imagens aí, que daqui para sábado esteja em boas condições, né? E eu não estou falando só esteticamente, não, gente. Eu estou falando mesmo nas condições. Estava uma grama muito baixa, mas para Campeonato Baiano, a gente já viu campos piores, né? A gente vai ver campos piores. Tem até campos parecendo pastos. Então, tá tudo certo. Agora eu espero que daqui para o Campeonato Brasileiro o gramado do Barradão esteja em perfeitas condições, assim como afirmou que estaria o vice-presidente Djalma Abreu. Tá bom? Agora vamos falar de um zagueiro, que é o novo reforço do Vitória para o time do Campeonato Baiano, que foi apresentado de uma forma diferente. Na verdade, sem querer ou querendo, como diz o Chaves, né? Sem querer querendo, o barbeiro do Vitória acabou apresentando, anunciando aí o novo reforço do time do Campeonato Baiano. Estou falando de Diogo Silva, zagueiro, né, da base do Palmeiras. E eu fiquei sabendo algumas coisas em relação a esse zagueiro, né, que o Vitória vai ficar com 60% dos direitos do federativo do jogador, e os outros 40% vai ficar com o Palmeiras. Já que ele não vai ter espaço lá no time do Palmeiras, então o Palmeiras resolveu emprestá-lo para o Vitória servir de vitrine. Na verdade, entre aspas, né? Se caso o jogador tenha poder de venda, tenha um potencial bom aí, seja vendido, o Vitória vai levar a maior parte, que vai ficar com 60% dos direitos federativos do jogador. Eu espero que ele se destaque. O Vitória está precisando de zagueiros para esse Campeonato Baiano. até porque está improvisando Edenilson, que é um volante, mas vai jogar de zagueiro.
e o outro é Cauã. Até então só tinha 2 zagueiros para disputar o Campeonato Baiano aí, porque tem muitos jogadores machucados, né, gente? Tem Andrei que está machucado, outros jogadores também que poderiam ser potenciais jogadores aí para esse time alternativo, o time B do Vitória. E Diogo Silva vai chegar aí para integrar esse time. Eu espero que ele faça uma boa campanha pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, se destaque e o Vitória possa vendê-lo e ganhar uma boa quantia financeira em relação a esse jogador, né? E ainda falando de zagueiro, o Vitória, recentemente, nesses últimos dias aí, integrou um menino do Sub-15. Eu estou falando de Giovani, jogador destaque do Vitória, onde o Vitória está guardando como uma joia também. Pode ser um dos principais trunfos do Vitória em relação à base. É um menino que joga na Seleção Brasileira Sub-15, inclusive foi campeão recente de um campeonato aí, chegou aqui ovacionado pelos funcionários, pelos seus colegas de trabalho também. Então, o Giovani foi integrado ao time, está treinando, pelo menos, no time que vai disputar o Campeonato Baiano. Uma notícia peculiar, já que é um menino sub-15 que está treinando entre os profissionais, né? E ele está treinando pela ausência de zagueiros. Apesar da chegada de Diogo Silva, Giovani também está, pelo menos, fazendo parte aí dos treinamentos, está ganhando experiência, até para ter, pelo menos, 2 zagueiros como opção no banco de reservas, que é preciso, né? A gente não sabe o que é que pode acontecer nesses jogos com gramados ruins. Não sei se ele vai ser relacionado para a partida do Campeonato Baiano, mas, porém, ele está treinando no time principal que vai estrear no Campeonato Estadual, tá certo? Então, aí é Giovani, de olho nesse menino aí que tem muito futuro, muito potencial aí para trazer bons rendimentos financeiros para o Vitória. Vamos falar do provável time do Vitória para essa estreia desse sábado, às 16 horas no Barradão, né? E eu tenho algo a falar em relação a esse time aqui, né? Em conversas também com amigos, com envolvidos no Vitória, eu pude descobrir quem são os jogadores que estão treinando no time titular, o time de Rodrigo Chagas. Vamos ver aqui? Põe na tela aí, ó. É o seguinte: Yuri Sena é o goleiro, Paulo Roberto, lateral direito, a dupla de zaga Cauã e Edenilson, Felipe Vieira é o lateral esquerdo, Zé Breno, primeiro volante, segundo volante ali, Dudu Miraíma. Daqui a pouco eu vou falar de Dudu Miraíma, viu? Pablo Baianinho é o camisa 10, que vai fazer a função de meio armador. E no ataque, Felipe Cardoso, Luiz Miguel e Lauan. Você acha um time interessante, gente? Eu estou curioso para ver esse ataque do Vitória com Felipe Cardoso, Luiz Miguel e Lauan, tá? São 3 jovens aí, né, promissores. Luiz Miguel é um jogador que eu acho que tem muito potencial para até figurar no time principal que vai disputar o Campeonato Brasileiro. De olho nesses jogadores aí. Quero falar de Dudu Miraíma. É um jogador que está se destacando muito nos treinamentos. Houve muitos elogios dele ontem, de pessoas que estão próximas dos treinamentos, estão próximas do jogador. E olha, até o próprio Jair Ventura está elogiando o jogador, as atuações dele, está de olho nele para o Campeonato Brasileiro, tá? Eu que, em alguns vídeos, em alguns dias atrás, até falei, Dudu pode ser negociado, porque é um jogador que vira e volta, quando volta para cá, o Vitória negocia ele novamente. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, ele está treinando muito bem, está fazendo gols em todos os treinamentos, todos os coletivos de treinamento. Então, gente, de olho em Dudu Miraíma, tá? Ele é um segundo volante, mas que pisa bastante na área, finaliza, tem bola parada. Então, eu estou curioso para ver Dudu Miraíma jogando aí nesse Campeonato Baiano. Será que ele vai se destacar como está se destacando nos treinamentos? Vamos aguardar. Outra coisa também, que você não percebeu. Nesse time que eu acabei de citar aí, o provável time que vai estrear o Campeonato Baiano, tem 2 jogadores aí que foram integrados no Campeonato Baiano, mas que disputaram o Campeonato Brasileiro. 2 exceções, vamos dizer assim. Eu estou falando de Rubem Rodrigues e Kik Savério, que são 2 gringos aí que foram contratados recentemente aí no Vitória. Não tiveram muitas oportunidades. Kik Savério, muito menos do que Rubem Rodrigues. Mas Rubem Rodrigues chegou até um tempo a se machucar. Mas o que me causa estranheza é que nenhum desses 2 jogadores são titulares, estão treinando como titular, sequer no time B para o Campeonato Baiano. Aí daí a gente pode tirar o nível desses jogadores, entendeu? E essas contratações que não deram certo.
Eu quero ver muito se, na estreia deste sábado, se eles não vão, pelo menos, figurar no time principal, porque treinando, eles não estão treinando no time principal que vai começar o Baiano. E eu quero ver muito potencial desses caras que não tiveram tantas chances, tantas oportunidades. Acredito que sim, mesmo que no banco de reservas, em algum momento eles vão entrar, vão mostrar o seu talento ou não talento, para a gente poder observar. Mas me causou estranheza. Esses dois caras aí eram para ser titulares, né? Por ter sido contratações que criam expectativa no torcedor, por ter sido jogadores que estavam integrados, mesmo que às vezes nem relacionados eram, para o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então a expectativa era que pelo menos eles fossem titular, mas parece que nem isso vai ser. E duas contratações aí que até aqui não deram certo, mas podem evoluir, podem passar a ter a confiança do torcedor, mas vamos aguardar, esperamos que isso aconteça de verdade. Agora, gente, para fechar o vídeo, eu quero falar a respeito de David, tá? David é uma contratação que divide opiniões, a gente sabe disso, né? Acho que tem torcedor aí, acho que a maioria do torcedor não está contente com essa negociação, a gente sabe que a negociação está avançada, segundo as últimas informações, tem sim a possibilidade de David estar vindo jogar no Vitória. E eu vou trazer aqui um vídeo de um vascaíno onde, em menos de um minuto, ele falou como foi e como está sendo essa passagem de David pelo Vasco. Faço questão de mostrar esse vídeo para vocês. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais de David. Vamos ver o vídeo? Pô na tela aqui para a gente poder observar. Cara, a verdade é que o David caiu muito. O David sempre, desde quando chegou no Vasco, foi um atacante muito útil. Ele teve uma lesão grave em 2024, onde ele era titular absoluto, né? Os pontas era ele de um lado, o Adson do outro, o Verratti metendo o gol. E não sem ter coincidência, né? Com a lesão do David, o Vasco caiu muito naquela temporada. Mas a verdade é que o David caiu demais de produção, caiu de rendimento, o físico dele tá diferente, ele tá mais cheinho, e isso para um atacante é péssimo, né? Um atacante que precisa da explosão, como é o futebol do David, ele tá um pouquinho acima do peso que seja, um pouquinho sem ritmo, já é muito prejudicial ao seu futebol. Se ele se cuidar, ele pode ser bastante útil, tá? Dito isso, pode emprestar. Tá aí, torcedor do Vasco está satisfeito com esse empréstimo, né, que o Vasco está cogitando prestar David ao Vitória. E devido a esse histórico de lesões, devido a esse histórico de não tão boas passagens assim pelos seus antigos clubes e o atual, eu fico imaginando o que motiva os diretores do Vitória, o scout, a contratar um jogador como esse. E eu não estou falando nem que ele é um jogador ruim, não, gente. É pelas características do time de guerreirinhos que, segundo o presidente Fábio Mota, vai montar. E eu não vejo essa característica em David. David, em alguns momentos, é um jogador até moroso, para não dizer preguiçoso. Tá? E não vive um bom momento. E fora que não é um jogador barato. O salário dele é muito alto nos padrões do Vitória. Né? Não se trata de um jogador barato. Para mim, vai ser uma aposta das grandes contratar David. Uma aposta que a gente já sabe o que a gente pode esperar dele. Claro, pode vir aqui e dar muito certo. A gente espera que isso aconteça caso se concretize a negociação. Mas a tendência é que isso não aconteça. Eu não quero ser pessimista, assim como muitos pensam, mas eu estou trazendo a realidade e a informação aqui para vocês. O próprio vascaíno falou aqui do recente histórico de David, pela passagem dele no Vasco. Eu vou te fazer uma pergunta, você que é a favor da vinda de David para cá. Me lembre aí qual foi a última passagem de David em um clube de Série A. A última boa passagem de David em um clube de Série A. Cara, eu sinceramente não lembro. Ele teve bons lampejos em seus respectivos clubes. Teve um lampejo no Fortaleza, teve um lampejo no Internacional, teve um lampejo no Cruzeiro, mas nunca se firmou sequer no time titular dessas equipes. Para dizer a verdade para você. Não foi um grande destaque. Sempre foi um jogador irregular. Eu não sei porque o Vitória está investindo pesado nesse jogador. Mas é claro que é apenas a minha opinião. Eu respeito a sua opinião, se você pensa diferente de mim. Tá? Aqui o canal é democrático. Só seja respeitoso, tá, gente? Que às vezes a galera passa do ponto nos comentários e aí você vai ser obrigado a se retirar, eu vou te bloquear, eu vou excluir o seu comentário e você não vai participar, tá? Mas eu
aceito a sua crítica construtiva, mas eu sinceramente acho que essa contratação de David é alto risco e baixa recompensa. E eu espero, caso ele venha, estar errado em relação a isso, tá? Mas é claro que eu quero saber a sua opinião em relação a não só David e a vinda dele aqui para o Vitória, mas de todas as informações que eu trouxe aqui para vocês. Comente aí sobre o Giovani, o rapaz do Sub-15 que tá ganhando a experiência aí no time principal. Comente aí sobre o Dudu Miraíma. Você tem uma expectativa, ainda acredita que esse jogador pode trazer bons frutos, né? Tanto dentro de campo quanto fora de campo para o Vitória? Entregue tudo aqui. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!